vai fazer um catálogo e uma base de dados. E aí aproveitar fazer uma amostra. Já entramos com o projeto do CCBB, tá? 2004. Por exemplo, Setembro de 2004. né, diferente, porque Tudo é certo? muito mais sensível a qualquer ruído. Olha só, então eu faria uma proposta seguinte, eu falar primeiro da minha trajetória e vocês picotarem o que quiserem. Tipo, aí vem as outras perguntas no geral. Eu estou preparadíssimo. Você vai se surpreender. Você sabe menores coisas que você nem vai lembrar, você vai perguntar. Pronto. Atenção então. Vamos lá, rodando então. Moreno, você começou a fazer cinema numa época que foi extremamente influenciada pelo cinema novo e pelo cinema marginal. A gente queria saber por que você começou a fazer cinema e que influências você sofreu. Olha só, eu morava em Copacabana e tudo que havia assim, de cursos, né, de cinema, que eram coisas muito raras, palestra, eu ia a essas palestras, né? E eu comecei a conhecer um pessoal e frequentando as mostras do Museu de Arte Moderna. E conhecendo esse pessoal, a gente terminou formando um grupo chamado Grupo Fotograma, que era um bando de porra loucas, na realidade, né? A gente começou um grupo pequeno, era 2, 3 pessoas, e o grupo, no final, já estava com 28. Quer dizer, tinha umas reuniões do Grupo Fotograma que a gente só começava todo mundo a tomar cerveja e terminava não acontecendo nada, né? Quem eram as pessoas centrais? Era mais ou menos 66, 67. E desse grupo, as pessoas que estão na ativa até hoje seriam o Zé Rubens Siqueira, que hoje está fazendo teatro. Ele fez cinema de animação e depois fez um filme com a Irene Stefânia e o Zé Wilker, que estavam começando também, um filme, Barra Pesadíssima, que ele fez. E depois o Zé Rubens voltou para São Paulo e começou a fazer teatro, inclusive escreveu um livro sobre teatro que eu não estou recordando o nome agora, mas sobre o Paulo Rangel. Flávio Rangel, exatamente. E participava também o Stil, depois o Rui Oliveira, que tem um trabalho significativo também, o Josimar de Oliveira, o Carlos Pacheco, que eu não sei por onde anda o Carlos Pacheco, mas a gente fez um filme chamado Status Quo, que foi a direção do Carlos Pacheco, que a gente concorreu no festival do JB, né? E a gente ganhou um prêmio nesse festival. Mas, resumindo, eu estava falando do Grupo Fotograma. O Grupo Fotograma tinha uma certa dinâmica, que era aquela preocupação, a gente estava muito antenado com o que estava acontecendo em termos de cinema, não só no Brasil, como lá fora. Mas como a gente era bem porra louca, a gente tinha mais liberdade entendeu? De questionar tudo, de ir em todos os lugares. E a partir daí, eu não sei por que carga d'água, a coisa foi se concentrando no cinema de animação. E nessa época a gente tinha muito... Os consulados no Rio de Janeiro eram mais abertos. E a gente começou, principalmente, a fazer visita aos consulados do pessoal do leste europeu e do Canadá. E foi nessas visitas, às vezes a gente ia a festinha no consulado, etc., a gente tomou conhecimento do cinema de animação do leste europeu. E como a gente conhecia também o Cosme Alves Neto, a gente propôs fazer mostras de filmes sobre Tchecoslováquia, sobre Polônia, né, que eram coisas praticamente inéditas no Rio de Janeiro. E foi nesse momento que a gente começou a entrar em contato com a filmografia bem diferente do que a gente conhecia sobre desenho animado, cinema de animação em geral,
e a gente começou a conhecer mais o que rolava na Europa em termos de festivais, como o Festival de Oberhaus, que era um festival que era, sei lá, era o Festival de Cannes dos curta-metragens, né? Tudo que estava acontecendo de experimentalismo acontecia no Festival de Oberhaus, né? Que é uma cidade alemã desse tamanho, mas que tem um festival super importante. Então foi a partir desse momento que a gente começou a imaginar o que tinha de cinema de animação no Brasil. Quer dizer, não tinha nada. A história era pobríssima. E quando a gente fazia mostra, e daí eu comecei a desenvolver o meu autodidatismo em animação, foi exatamente isso, porque a gente fazia textos para entregar para o público sobre os filmes que iam passar e a gente começou a falar sobre o cinema de animação. Então a pesquisa começa aí, entende? Trabalhando com os próprios filmes, vendo os filmes, etc. E, ao mesmo tempo, aquela vontade de fazer alguma coisa, né? E então, quando a gente viu as possibilidades de produção eram escassas, e um dos membros do grupo, o Stu, ele teve uma ideia legal que foi fazer já que a gente não tinha dinheiro, né, fazer os filmes todos em papel de embrulho. Esse papel de embrulho que são coloridos, tem verde, tem rosa, tem amarelo, né, várias cores. Então a gente cortava aquelas folhas, perfurava com o próprio perfurador, pegava material de encadernação, fazia os pegs, né, os registros, e montava, nós mesmos montamos as mesas de luz com a ajuda dos pais que eram carpinteiros, e essa mesa de luz a gente começou a fazer os primeiros desenhos assim, os primeiros desenhos animados, da nossa produção. Você começou a trabalhar como assistente do Steel, né, nos primeiros filmes? Exato. Porque, por exemplo, eu não tinha, assim, é lógico, você é louco para fazer cinema, mas, né, até você entender como que uma câmera se comporta e como que os atores devem agir, né, entre o encenar e dizer ação e o corta, quer dizer, tem muita coisa para você aprender, quer dizer, eu não sabia absolutamente nada, eu estava realmente iniciando, era um amante de cinema. Então, lógico, a oportunidade foi essa, né, do grupo e como o estilo era o que produzia mais, o que desenhava mais, logicamente, eu fui assistente de quase todos os filmes, né? E, logicamente, eu fui pegando toda a técnica a partir desse momento. E como é que foi o fechamento desse grupo Fotograma, que nós ouvimos dizer que foi por causa do governo militar, no ano de 68? É verdade. O que acontece é o seguinte, o nosso grupo era grande, 28, mas nós tínhamos basicamente, eram mais ou menos 12 a 13 pessoas que eram muito ligadas. Então a gente tinha, assim, a gente saía para muita festa, nós fomos para o casamento do Milton Nascimento, E acontece o seguinte, um dos componentes do grupo, que era o Elmar, ele participava do MR8 e ele era tesoureiro do MR8. Só que essa função dele era uma função que ele tinha, quer dizer, a gente sabia passando a atividade dele, mas a gente não se importava muito com isso. Quer dizer, a gente não tinha uma ligação com o MR8, entendeu? Mas o que pegou mesmo é que no primeiro avião que sequestraram para Cuba, o Elmar foi um dos que fugiu no avião. Quer dizer, como o Elmar era do nosso grupo, sobrou para todo mundo, né? Quer dizer, sobrou assim, interrogatórios, eu fui interrogado no meio da rua, entende? E dizendo que o cara estava aqui no Brasil, quando a gente sabia que ele já estava lá em Cuba há muito tempo. Quer dizer, um amigo nosso, o Sidney, foi torturado, quer dizer, com aquela tortura de colocar
fio descascado na cabeça do peru, puxar pela bunda e dar choque, entendeu? Que ele teve que fazer um tratamento depois, porque prejudicou um pouco a coisa do choque. Quer dizer, o Steel foi ameaçado, ficou praticamente preso dentro de casa, entende? Um outro amigo nosso, eles faziam as sessões de perguntas com um revólver na testa e com espoleta, e diziam que ia atirar e estava com espoleta, entendeu? Essas coisas assim horrorosas para assustar. Quando ficou provado que a gente não tinha nenhum envolvimento com a coisa, entende? Eles simplesmente pediram, obrigaram a gente a não se reunir com mais de 3, entendeu? E foi aí que acabou. Mas com esse clima, né, logicamente ficou um clima horroroso, quer dizer, as pessoas estavam muito animadas. O clima era assim, estava naquela perfeita liberdade, conhecendo filmes, fazendo texto, etc. Aí vem uma porrada no meio, né? As pessoas ficaram muito paranoicas, né? Eram muito paranoicas e desapareceram. E só quem ficou assim mais próximo fui eu, o Steel e o Zé Rubens, que estava voltando da Europa. Então a gente terminou formando um grupo chamado Nós Filmes. E cada um fazia o seu filme, era só um nome, mas cada um fazia o seu filme como quisesse. Então, seguindo, aproveitando o tema político, eu queria saber como é que, em relação ao momento que começamos, né, sobre os ecos das esquerdas, como é que você se definia politicamente? Você era ligado a essa... Você tinha essa sensibilidade sobre a questão das esquerdas, a proposta das esquerdas, ou você era um animal mais contracultural? Eu realmente era um animal mais contracultural do que qualquer outra coisa, entende? É aquele tal negócio, você vai se incorporando, né? Você vai aprendendo à medida que você vai tomando contato com as pessoas e o que essas pessoas vão te dando para comer, você vai se alimentando disso. Então, se você me pergunta se eu tinha a realidade do que estava acontecendo em termos de Che Guevara e etc., não me passava muito forte pela cabeça, não. Ai que endurecer-se, pero sem a ternura perder, jamais. O homem morrer é comum, compõe um absurdo. Eu sabia que estava rolando, entende? Uma guerrilha na América Latina, entende? Eu sabia da existência do Che Guevara, mas assim, o plano político que estava por trás do Che Guevara, eu não tinha muita profundidade sobre isso, entende? E, logicamente, a coisa começa a te tocar muito, porque, por exemplo, eu morava com o Steel, né? E por algumas vezes a gente escondeu gente lá no apartamento, entende? Escondeu, assim, de ter noites que da pessoa estar tão apavorada, a gente ter que ficar no apartamento com as luzes apagadas até que amanhecesse o dia para ele ir embora, entende? Esse tipo de coisa. E é lógico que com essa convivência você vai tomando, né, uma certa consciência do que está rolando, né? Agora, essa coisa de... Por exemplo, a gente dava guarita para o cara se esconder lá durante uma noite, mas a gente procurava não se envolver exatamente porque a gente já estava com a outra experiência da questão do Elmar, né? Então a gente ia saber mais ou menos o que ia pintar em termos de pergunta. Então, quanto menos a gente soubesse, era melhor ainda, entende? Para não dar vazão para, né, você ficar mais envolvido no tipo de coisa. Mas assim, Moreno, a gente observa desde seu primeiro filme, o A Raposa e o Passarinho, de 72, uma coisa que também era muito comum no momento, aquela construção da cultura de resistência. Assim, na própria história do filme, quando o irmão que quer ser artista é devorado pela grande engrenagem, né? Eu queria que você falasse sobre esse seu posicionamento político que pode ser observado em diversos filmes seus.
Não, essa questão é sempre... A gente estava sempre lutando contra o status quo, né? A gente estava vendo uma série de questões, não só sociais como políticos, que a gente não concordava. Quer dizer, e essa coisa começava desde dentro de casa, entende? É essa coisa que mais tarde vai refletir no fato de muita gente sair de casa, esse tipo de coisa, é porque a estrutura social e política está dentro da tua casa também, e se você não concorda com isso, você termina tomando o teu rumo. Então, essa coisa, logicamente, bate nos filmes, que é essa questão de você estar sempre querendo falar de uma determinada coisa, de uma determinada maneira, e as pessoas estarem eternamente te falando para você só falar daquele jeito ou só pensar dessa maneira. Então, é uma coisa que, assim, desde cedo a gente começa a perceber, né? É quase como pegar você e dizer assim, não, você tem que gozar da seguinte maneira, quer dizer, tem um gozo empírico, entende? Tem uma maneira de gozar que é dessa maneira. Mas não, eu quero gozar dessa maneira aqui, entendeu? Eu quero ter a liberdade de gozar como eu gosto, não da maneira que me mandam gozar. Então, essa coisa de você colocar, por exemplo, a questão do artista diante da engrenagem, é toda aquela coisa que você também recebe em casa, né? Se você não tem um emprego, entende como é que você vai viver na vida? Ou seja, artista não dá dinheiro, entendeu? Então, é aquela eterna opressão, assim. Não saia de casa, entende? Faça as coisas dentro dos parâmetros, ou seja, tenha um emprego, se case, constitua família. Quer dizer, e aí você começa a perceber que isso é um ciclo que não termina mais, que se repete sempre. Entendeu? Aproveitando, então, essa coisa do artista, eu queria que você falasse sobre a tua participação no Festival JB, que era um festival amador naquela época, e como é que você começou a desenvolver perspectivas de profissionalização. A participação da gente, primeiro, foi como espectador, né, no Festival JB, que era um burburinho aquilo, né? Para onde convergia todas as pessoas que estavam querendo fazer cinema. Então tinha todos os tipos de cinema, experimental, cinema de super esquerda, cinema de direita, né? Tinha curtas bem feitinhos, tinham outros com a fotografia completamente estourada, porque a gente vê que o negativo estava vencido, esse tipo de coisa. E, logicamente, que no montante dos filmes, você percebia todo um movimento rolando, que era essa coisa da preocupação. É muito vindo... É uma coisa... Eu vejo até como uma coisa pós-novela vague, sabe? É mais uma preocupação, assim, daqueles personagens burgueses, né? Ainda burgueses, mas um tanto preocupado com o espaço social, com o espaço onde ele está vivendo. Quer dizer, isso vai te marcando. E quando você começa a transportar isso para o que você quer fazer, você tenta, o máximo possível, colocar os teus personagens dentro mesmo que sendo em desenho animado, dentro de uma perspectiva que ele esteja envolvido com toda essa questão do social, toda essa questão do político, né? Começa por aí. Você disse que ganhou um prêmio no Festival JB. Como que era? O que era esse prêmio? Era um prêmio que te possibilitava daí fazer um outro curta ou não? Só tinha... Não, o prêmio do JB foi assim, a maior honra, né? Receber um prêmio no Festival JB, não foi bem um prêmio, foi uma menção honrosa, né? Uma menção honrosa pelo Ícaro e o Labirinto.
que o Ícaro e o Labirinto é exatamente o que eu estava naquele momento. Eu, Ícaro, fugi do labirinto de Creta. Fugi na fraca ilusão de que houvesse saída do labirinto. Não sabia naquela época que para qualquer lugar que fugisse, estaria apenas percorrendo mais um de seus imensos corredores. Eu só tinha uma vontade: voar para o sol e para bem além dele. Foi então que numa tarde de sol... Entende? Eu estava cheirando todas, eu estava fumando todas, eu estava bebendo todas. Mas aí chegou um momento que eu disse assim, eu estou perdidão aqui. Então o Ícaro e o Labirinto é mais o menos próximo dessa coisa, né? Que você entra num processo de alienação de propósito, porque a coisa estava muito preta, quer dizer, o filme é meio da década de 70, né? Então é o que os historiadores chamam, dentro do governo político brasileiro, é a paz dos cemitérios. Eles já tinham conseguido prender todo mundo já tinha se exilado, então não tinha mais ninguém aqui. Então tava assim, você estava meio sem chão, entendeu? Assim, dentro do contexto da política brasileira. Quer dizer, a esquerda estava calada já, entende? Já estava exatamente reinando a paz do cemitério. E foi exatamente na época que eu fiz o Ícaro e o Labirinto que eu estava indo por uma vertente de alienação que eu saí, entendeu? Que era esse caminho de, sabe, ficar doidão o tempo inteiro. Então, como eu sempre fui muito ligado à mitologia grega, eu lembrei do Ícaro, né? E eu tentei fazer exatamente uma adaptação, né, dessa coisa de você estar incansavelmente em busca, né, do sol, né? O sol tem mil simbologia aí, mas sempre tendo aquela coisa que você não tinha assim, uma estrutura muito forte, como é o caso do Ícaro, né? As asas dele, no mito, é colado com cera. Então o sol derrete as asas e ele volta outra vez, mas na minha cabeça voltava para o real, entende? E aí aqui você ia começar tudo de novo agora, tá entendendo? Quer dizer, você saía de uma viagem para voltar, começar a pisar o chão outra vez e ver o que estava acontecendo. Quer dizer, isso foi tudo que passou na minha cabeça quando eu fiz o Ícaro, né? Então, isso está mais ou menos dentro do filme. Moreno, o Festival JB, ele se profissionaliza, né, em 71, então ele muda a bitola de 16mm para 35. E você começa em 72 já fazendo todos os seus filmes são 35mm. E eu queria te perguntar qual dificuldades você enfrentou começando assim e também trabalhando num mercado que, além de invadido, tem preconceitos com desenho animado. Todos os amigos que eu conheci que estavam fazendo longas me davam pontas de 35mm. E como desenho animado você não filma vários planos, né? Você filma cenas seguidas, na moviola não tinha problema que você usasse ponta de até 5 metros, por exemplo, porque você bate uma foto e para. Então você pode filmar uma sequência, entende? E inteira em 5 minutos, em 5 metros de filme. Só a Labo Orsini, na época líder, né, é que não gostava muito, né? Quando chegava aqui, né, aquela lata cheia de rolinhos pequenos de filme. Quer dizer, isso era uma das primeiras dificuldades de produção. O negativo sempre foi muito caro. Era muito caro. O Ícaro e o Labirinto, eu já tive o luxo de filmar com latas inteiras, porque o que acontece é que eu tinha ganhado prêmio com outro filme, né? E com esse dinheiro, logicamente, eu joguei na produção do próximo filme. E peguei essa linha, entendeu? O que eu recebia de dinheiro em festivais,
na distribuição dos filmes, etc. Eu jogava imediatamente na produção do outro, quer dizer, foi assim que eu consegui fazer um filme atrás do outro, nessa época, quer dizer, eu tinha acabado de fazer o Verdes, o Favor Não Comer a Grama, e com o dinheiro que eu tinha recebido dele, eu fiz o Ícaro e o Labirinto, né? E o Ícaro e o Labirinto deu uma sorte, porque estava no auge do programa da lei de obrigatoriedade de exibição de um curta em cada longa estrangeiro, e eu peguei o lançamento do Super-Homem, quer dizer, aí faturou legal, entende? Teve um faturamento bom, então, com o dinheiro que eu recebi do Ícaro, eu entrei na produção do outro. Agora, essa questão do desenho animado, eu fui selecionado, por exemplo, para o Festival de Gramado 2 vezes seguidas, e num deles com 2 filmes de desenho animado. Quer dizer, era uma coisa estranha, entende? Era um objeto estranho, quer dizer, o júri não sabia o que fazer na hora de premiar com um filme que era animação, entende? Então teve sempre muito problema essa questão de quando você chegava nos festivais, o que fazer com um filme de animação, se a produção não existia até então, entende? Como que você ia premiar, melhor filme, etc. Então, o que aconteceu com o Estil e o Zé Rubens Siqueira foi exatamente isso. No Festival de Gramado, eles ganharem o melhor filme, por exemplo, o Emprise, o Zé Rubens Siqueira, e um outro filme eu acho que o gato está mordendo aí alguma coisa. Melhor tirar. Então, olha só, essa questão do problema de você estar produzindo o desenho animado, não tinha muito problema na hora da exibição, até que eles preferiam mais desenho animado. Entende? Ele tinha muito problema, era assim, na hora de festivais ou das pessoas estranharem os temas que a gente estava jogando nos filmes de desenho animado. Porque a tônica era desenho animado é filme para criança. Entende? Então, quando chegava aqueles filmes meio esquisitos, né? Experimentais pra caramba, e fazendo outro tipo de propostas, realmente as pessoas, de uma certa maneira, rejeitavam, porque elas estavam esperando um filme para criança. Quando o INC fechou, e antes da regulamentação da lei de obrigatoriedade do curta, nós temos notícia de que um curta seu com estilo, reflexos, sofreu um boicote em Porto Alegre, que ele foi passado sem as cores originais. Eu até lembro de um manifesto que vocês lançaram no jornal na época. E eu queria saber como é que foi isso? Como é que foi esse boicote? Como é que isso funcionava naquela época? Se você sofreu outros boicotes? Assim. Não, o que aconteceu no caso de Porto Alegre, deles estarem passando cópia em preto e branco do desenho animado, era exatamente uma máfia que já estava existindo na distribuição do curta. Quer dizer, sem conhecimento da gente, já tinham sido tiradas várias cópias que eram mais baratas, em preto e branco, para passar nos circuitos do interior de Porto Alegre, e dinheiro do qual a gente não ia ver um tostão, nem tampouco o INC, nem a distribuidora. Quer dizer,
Era uma máfia paralela que já estava rolando em termos da distribuição do próprio curta. Agora, na época a gente protestou assim até de uma maneira ingênua, né? A gente não protestou nem pela questão do dinheiro que a gente não ia receber. A gente estava reclamando, a questão era da estética mesmo, né? Do visual do filme, que o filme é super colorido, e, né? A gente tirava partido das cores e eles estavam contratipando, né? Não era nem negativo, era contratipo em preto e branco, e exibindo só para cumprir a determinação de um curta antes do longa e cujo faturamento não viriam para nossas mãos também. Foi isso que aconteceu. E o filme anterior ao Reflexos, que é o Reflexões ou Divagações sobre um Ponto Duvidoso, que é baseado num conto seu, do livro Filho do Cérebro, eu queria te perguntar, né? Porque tem toda aquela coisa da metamorfose, do ponto, e depois ele amassa o papel e joga aquilo fora e ele quer esquecer aquilo, mas o papel continua ali. Tem um registro de uma metamorfose. E eu queria saber, assim, os motivos pessoais que te levaram a fazer isso. Olha só, eu já tinha entrado para a faculdade e eu estava muito influenciado pelo Martin Heidegger. Eu estava fazendo uma cadeira de filosofia e eu tinha lido um texto do Heidegger que era sobre o nada. E o texto simplesmente era o texto que ele fez quando ele assumiu a cátedra, né, na Universidade da Alemanha. E nesse texto ele falava exatamente sobre a questão do que era o nada, né? Se o conhecimento que a gente tinha sobre medicina era isso e além disso mais nada, o que é que estava acontecendo com esse nada, entende? Então, o texto dele dizia assim, entre você e uma pergunta existe um nada. Então, eu traduzi que viver é nadificar o nada. Entende? Então, no momento que você preenche o nada, você já conhece o objeto e já tomou conhecimento do que está à sua volta. Mas no momento que você preencheu esse vazio, esse nada, você imediatamente já está fazendo outra pergunta. Entende? Que você obrigatoriamente vai ter que preencher no Reflexões ou Divagações sobre um ponto duvidoso. Que é exatamente essa coisa de não cessar nunca, entende? Quer dizer, Antônio Moreno vai passar, Clara vai passar, Roberto Moura vai passar, mas, entende? É quase uma coisa perversa, né? Para quem está vivo agora, assim, a coisa vai continuar. Você não é tão importante assim, entendeu? O processo, né? O tempo vai passar sempre, ele não perdoa, né? Ele vai devorando tudo. E é isso que está no filme. Lotus! Lotus! Pss, 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 pss. Ela resolveu dar um escândalo agora. Mas assim, tem uma coisa então bem variada nos seus filmes, né? Desde questões existenciais, como que você falou, desde uma experimentação muito grande, como por exemplo no Reflexos, né? E uma questão política assim mais forte, como no Coco Banana, no personagem, né? Exato. Com aquela coisa toda do papel, que parecia que ele estava atrás das grades, o papel quadriculado e o inconformismo, né? Meio, talvez até meio inconsistente e ingênuo dele. E eu lembro que eu li alguns manifestos seus, que vocês fizeram uma mostra sobre desenho infantil, né? Acho que foi em 83, e que você falava como o desenho animado era o colonialismo na sua pior forma, quando as crianças estavam mais indefesas. E eu queria que você falasse sobre essa sua posição. Essa questão do cinema de animação ser praticamente o primeiro contato que a criança, né, tem com o cinema, ou com a mídia, ou com o meio audiovisual, é muito perigoso. Então eu percebi isso.
que desde o momento que você nasce no teu berço já tem sabe, um Mickey, um Pato Donald, que isso vai fazer parte do universo dele, quer dizer, já vai fazer uma ligação dele com o universo americano, quer dizer, com todo o colonialismo, com toda a carga que ele vai receber a partir desse momento na vida. Então eu comecei a sentir, depois, quando você vai vendo os filmes para criança, é que essa coisa é tratada muito mais profundamente, né? Não é só a questão de você fazer um filme para criança muito pequena, com preocupação, porque a criança pequena não tem ainda a noção da esquerda, da direita, do meio, né? Você faz uns filmes que você joga muito com essas questões do meio, do centro e etc. Mas os outros filmes já vão colocando a criança dentro de um universo, e dentro de um universo que às vezes eu achava que os próprios garotos brasileiros não estavam nem percebendo. Quer dizer, eu via, por exemplo, muita assim, a questão das crianças pobres, e os filmes falando muito em hambúrguer, né, em lanchonetes, e muito tipo de coisas assim, que eu achava que estava assim, completamente fora da realidade das crianças brasileiras. Fora a questão assim, do dispor dos bens sociais, como, por exemplo, nos próprios quadrinhos da Luluzinha ou nos filmes da Luluzinha, você via assim, que os meninos tinham acesso a uma série de bens da sociedade que as crianças brasileiras não tinham, né? Assim, essa mobilidade de você na escola ter a merenda, ter uma série de outras coisas, né? Ter tênis, ter roupas, né? E ter uma série de coisas que dentro do cotidiano, quer dizer, a própria comida, a mãe, o conforto do lar, o seu próprio quarto, eu achava que isso batia muito de frente com a realidade brasileira. Então é por isso que nesse manifesto está muito em cima dessas questões, né? Assim, que você vem com toda uma carga de colonialismo que já te joga um pouco para baixo, quer dizer, é um discurso de pessoas que têm posse, entende? E você tem que ficar parecido com elas algum dia. Quer dizer, era mais ou menos o que passava na minha cabeça na época sobre isso, né? Sobre essa questão, sobre o universo que era desenhado dentro dos filmes de animação. A ABD é uma instituição que vai ser extremamente representativa da nossa geração de realizadores na batalha pela regulamentação da lei, que vai nos oferecer um mercado para o curta-metragem. Qual foi a tua participação na ABD e que avaliação você faz da ABD nos anos 70? Eu achei assim, a participação da ABD extremamente importante, porque foi o primeiro momento que o pessoal que estava se iniciando, que queria fazer cinema, tiveram o acesso e o conhecimento de que elas pertenciam a uma classe, que essa classe reunida poderia reivindicar, né, direitos, e a partir daí ter um modo de trabalho, um acesso ao trabalho mais, né, com mais consistência, com mais regularidade. Então, eu vejo o papel da ABD principalmente nesse sentido, né, de despertar diversas coisas politicamente, né, dentro das pessoas, e despertar essa coisa do cidadão, né, dos próprios cineastas, e também falar para os artistas que artista não é só aquela coisa que a sociedade praticamente estava dando, uma coisa marginalizada, né?
quando eu fiz, por exemplo, só voltando um pouquinho para você sentir o que é esse tipo de mudança, quando eu fiz a pesquisa pelo meu livro História do Cinema Brasileiro, eu peguei uma declaração da Dercy Gonçalves que ela dizia que as atrizes tinham que ter uma carteirinha na polícia, né? Igual as prostitutas. Então, quando você chega à década de 60, 70, a coisa não estava muito diferente, não. Assim, na questão de ver o artista como um marginal, né? Então, como um porra louca e esse tipo de coisa. Então, eu vejo assim, a proposta da ABD era exatamente assim, não, nós somos uma classe, nós somos cidadãos e reunidos a gente tem representatividade. Então, nessa representatividade, a gente se faz presente e pode reivindicar nossos direitos. Qual é o nosso direito? Nós queremos fazer cinema. E nós queremos falar através do cinema. Agora, para que a gente possa fazer isso, a gente precisa de produção e precisa de exibição. E eu acho que a batalha, né, da ABD foi exatamente por esse espaço importantíssimo, que foi o da produção e da exibição. No campo da produção, era um momento que estava extremamente permeado por esse sentimento de coletivo, né? A Corcina surgiu em 78, com cerca de 50 realizadores aqui do Rio, e ao lado dela ainda tinha uma série de cooperativas. Eu queria saber de você como é que você se inseria nesse coletivo. Por exemplo, enquanto estava existindo essas cooperativas, a gente estava, eu, Zé Rubens e o Stil, nesse grupo chamado Nós Filmes, que era um grupo que não existia no papel, né? Não era firma, não era nada, mas era só como um mentor, né? Era uma coisa para dar força mental. Cada um produzia o seu filme e botava Nós Filmes apresenta, entende? Então a gente trocava figurinha, mostrava um filme para o outro. Agora, essa questão da cooperativa surgiu mais assim, na tentativa de fazer cinema com o que uma cooperativa pode trazer em termos de benefício para os associados, né? Quer dizer, se de repente a produção cresceu, é porque dentro das normas da cooperativa você tem uma série de benefícios que você pode requisitar através das leis, etc. E assim, o acesso fica mais fácil em termos de uma série de compras de material, né, de câmera negativa, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de associação foi benéfica até certo ponto. Agora, elas, logicamente, teve um momento que em se tratando de cinema, precisava de um retorno de capital. E começou a bater com essa questão da distribuição dos filmes, né? E eu tenho a impressão, eu não estudei sobre isso, mas as cooperativas, quase todas, elas se findam com esse problema do não retorno do capital dos filmes, entende? Assim, muitos associados, mas poucos terminaram fazendo filmes que tiveram relativo sucesso. A gente estava falando do filme As Desventuras de Coco Banana, que é já 77, 79. Então, esses filmes já eram distribuídos pela Embrafilme. Isso. Né? E já no início já da década de 80, os realizadores eles começam a reclamar de que esses filmes não estão sendo distribuídos, né? E eu queria saber se você teve algum problema nesse sentido, dos filmes parados nas prateleiras da Embrafilme, a briga com exibidores. Não, eu não tive problema nenhum com meus filmes na distribuição. Por exemplo, o Coco Banana é um filme completamente enlouquecido que eu fiz. É um filme experimental pra caramba. Assim, é a jornada de um imbecil até o entendimento, né? Na realidade, traduzindo seria isso. Quer dizer, é um cara que vai
tendo de repente tomando conhecimento do que está acontecendo à sua volta. E o filme tinha 18 minutos, quer dizer, e era produzido pela Arte Filmes, né, e distribuído pela Arte Filmes. Acontece o seguinte, o filme não podia ser distribuído com 18 minutos, então pediram para eu dividir em dois. Eu dividi em 2 filmes e fiz um prólogozinho no segundo episódio, etc. E eu cheguei a ver a exibição, o filme foi bem recebido, por incrível que pareça, né? Era assim, uma coisa que era quase um croquis, né? Mas acontece o seguinte, eu tive problema, foi na hora de receber dinheiro da Arte Filmes. Aí o bicho pegou, porque praticamente eu não recebi nada. A Arte Filmes distribuiu, né, cumpriu a lei com todos os programas, mas eu não recebi praticamente dinheiro da Arte Filmes. Eu tive alguns probleminhas assim, em termos da distribuidora me pagar, entende? Porque os filmes que eram distribuídos pela Embrafilme, você tinha uma data para receber, eram umas coisas assim. Mas quando você entregava para outra distribuidora, para você receber esse dinheiro era terrível. Então, o que valia a pena era assim, não eram todos os filmes que recebiam o certificado de exibição. Tinha um concurso, né? Você fazia o filme e quando você era selecionado, aí sim, você recebia o quê? O que seria hoje, Roberto? 25 mil reais? 35 mil reais, digamos. Isso dava para eu fazer outro desenho animado, entendeu? Então, quando eu recebia esse dinheiro, eu até esquecia o dinheiro que a distribuidora teria que me dar em percentagem. Entende? Porque com esse dinheiro eu poderia produzir o outro. Agora, em termos assim de distribuição, não. Eu nunca tive problema de colocar no mercado, não. Em 84 você faz o Eclipse, que é um filme extremamente experimental, né? Pintado diretamente na película, e onde assim surgem diversas parece influências que você sofreu, né? Falas do Che, discussão sobre a situação latino-americana e a narração de pessoas que eram muito presentes politicamente nesse momento, como Santeiro, como a Ângela José, e texto do Glauber Rocha. E eu queria saber realmente como isso te influenciou, essa questão do cinema novo, que parece estar bastante presente. Eu tinha acabado de sair de uma fase muito brava, né? Eu tinha trabalhado no JB como estagiário e depois tinha sido convidado para ser colaborador, mas aí houve uma confusão de greve, aí me mandaram embora e eu estava com a cabeça muito confusa. Mas aí eu peguei o livro do Glauber, A Revolução... Cinema Novo? Não, foi um outro. Revisão Crítica? Não, A Revolução do Cinema Novo, né? Eu peguei 2 livros do Glauber e comecei a ler. Então, tanto que no Eclipse está vários textos do Glauber Rocha que fazia mais ou menos uma síntese, né? Do que seria essa coisa do colonialismo americano, né, do colonialismo russo, né, das guerrilhas latino-americanas, etc.
E eu achei assim os textos tão geniais, né? Assim, era uma coisa tão condensada e ao mesmo tempo de uma força tão grande, porque ali estava tudo, né? Principalmente quando ele fala assim do que foi o pós-guerra, né? Do que foi o colonialismo inglês, a divisão do mundo, uma parte sovietizada e a outra americanizada, né? Que a gente vê o desfecho que aconteceu agora, né? Quer dizer, só os americanos imperam agora. Tupi é o nome de uma nação índia, inteligência e incapacidade artesanal. Cangaço é uma espécie de guerrilha anárquica, mística e significa desordem violenta. Bossa é um estilo de fazer que vai, mas não vai, de ameaçar atacar pela direita e agredir pela esquerda, com muito ritmo e erotismo. Não há espessura histórica no Brasil. Há uma diluição deshistórica, feita por golpes e contragolpes militares, direta e indiretamente ligados a interesses imperialistas e levando a reboque a burguesia nacional. A esquerda populista sempre termina assinando pactos com a direita arrependida, para começar, uma vez mais, a redemocratização. Então, eu tinha muita influência também do cinema do Norman McLaren e eu sempre fui, assim, desde a época que eu vi os filmes do Festival de Oberhaus, eu ficava vidrado com o pessoal que fazia o cinema experimental, né? Que eram umas coisas assim geniais em termos de som e de imagem, de você ficar babando, né? E eu gostava muito dessa coisa assim, principalmente quando você entrava no abstracionismo, né? No meio de uma discussão política dentro do filme, quer dizer. Então, isso me dava um tesão incrível. Então, foi juntando isso tudo que eu fiz o Eclipse, né? Que era assim, uma vontade de falar de tudo, né? Do que tinha rolado, né? E assim, da sua decepção, assim como pessoa, né? Dos rumos, né? Do que a coisa toma, como por exemplo, essa própria, o próprio destino do Che Guevara, né? De ter sido delatado por um camponês, de até hoje você não saber se o exército cortou as mãos dele ou só os dedos e mandou para o Fidel Castro, né, dentro de uma caixa, quer dizer, uma coisa tão sinistra. E, ao mesmo tempo, assim, depois de muito tempo, o diário do Che Guevara sendo vendido numa sofisticadíssima loja a Sotheby's de Londres, entende? E a Bolívia reivindicando a posse do diário, porque tinha dinheiro no meio, quer dizer, é os destinos assim, da coisa política que você vai tendo assim, muita contradição e muita decepção, né? Do que gera no final isso tudo. Então, eu peguei isso tudo e joguei num filme feito direto na película. Só que outra vez vem essa questão financeira para a produção. Eu teria que desenhar tudo na película, fazer um contratipo no laboratório e isso ia encarecer pra caramba o filme. Aí eu bolei uma coisa, porque eu não poderia fazer já o negativo do filme direto. Aí é que veio a coisa, né, que acho que só eu que fiz isso. Eu peguei e pintei um pedaço de negativo com todas as tintas que eu tinha, nanquim, ecoline, etc. E no meio de um copião eu mandei revelar, né, copiar aquilo em janela seca. Porque você sabe, quando o negativo vai para a copiagem, ele antes mergulha num líquido para ele ficar todo, né, suave e a cor ficar melhor. Então tinha que tirar ele daquela volta ali, porque senão a tinta nanquim ia toda para o brejo. E aí as cores que deram, eu pintei no negativo tudo invertido. Por exemplo, o azul dava vermelho,
a cor que eu tive mais dificuldade foi o amarelo, porque eu tive que fazer uma composição. No final tinha uma bandeira brasileira, que eu tinha que pintar o amarelo, e não tinha cor pura nenhuma que desse o amarelo. Então eu tive que fazer diversas composições de cores para dar o amarelo. Então eu pintei todo o filme, né, no próprio negativo e, logicamente, eu fui no laboratório e disse, olha, na hora de fazer cópia tem que fazer com janela seca, não pode. E o laboratório, sabe, foi super legal comigo, tiveram uma paciência incrível na hora de montar o meu negativo. Eu também fui lá junto, né, para montar o negativo, porque era diferente, né, tinha muito erro na hora que você está desenhando, às vezes a tua mão escorrega, então tinha que cortar 2, 3 quadros aqui e ali no negativo. Então, isso tudo tá dentro do filme também, né? E essa coisa do experimental, eu estava querendo trabalhar muito com essa coisa de você ver e ouvir duas coisas diferentes, entende? Então, a coisa principal do Eclipse vai por aí. Tem momentos que a imagem está casando com o som, mas a maior parte do filme, você pode ver o filme sem som, entende? A maior parte do filme, o filme não tem nada a ver com o que você está narrando. Então, tinha caído nas minhas mãos também. Eu acho que essas coisas acontecem assim, né? Uma música do Villa-Lobos que eu nunca tinha visto na minha vida, que era a única música experimental que ele fez, que é o Rude Poema, né? Que ele quase quebra o piano, literalmente. Uma música sensacional. Eu digo, não, essa música eu vou botar no filme. E Rude Poema é o que eu vou escrever, entendeu? E aí eu fiz um poema seco, né? Que eu misturava coisa do Machado de Assis com o de Roberto Carlos, e dos conjuntos de rock, assim, Azul da Cor do Mar, entende? Quer dizer, todas essas coisas assim que eu lembrava de cabeça do Machado de Assis, eu via que tinha muito a ver, por exemplo, do Memórias Póstumas do Brás Cubas, né? Assim, trazia nas malas e nas algibeiras uma porção dessas ideias livres e definitivas, até que um dia, não sei bem se por irreverência do espírito, por não ter nada o que fazer, apanhei de um quebra-nozes e comecei a ver o que havia dentro delas. Em algumas, quando não encontrei nada, encontrei um bicho feio e visguento, né? Quer dizer, isso tinha tudo a ver comigo, né? Que era todo aquele processo que eu tinha passado e, assim, as 1000 decepções e mais o que eu tinha agora que caminhar pela frente. Quer dizer, e aí juntou tudo isso e eu joguei no filme. Quer dizer, eu acho que foi o filme que eu ganhei mais dinheiro, por incrível que pareça. Foi o filme que foi mais para festivais, eu ganhei uma menção especial do júri no Festival de Gramado. Quer dizer, foi o filme que eu tive mais, que eu viajei mais pelo Brasil, entende? Que o pessoal de animação veio mais falar comigo, né? Assim, em termos do trabalho que eu tinha feito, em termos de composição, né, do filme, né, da estética do filme, etc. Quer dizer, foi um filme que eu fui muito feliz em fazer. E foi um filme que, assim, praticamente é daquelas coisas que você tem que botar para fora e eu coloquei no momento certo, entende? E agora, tive uma dificuldade incrível de produção do filme, né? Então, o Eclipse é isso, é um experimental que reflete todo um painel que está por trás e é por isso que ele é tão seco, tão rude. Primeiro, você verá um clarão nos céus como nunca viu antes. Depois, um calor tão intenso que derreterá suas retinas. E, por fim, um vento tão forte que arrebatará suas carnes e não deixará pedra sob pedra. Estendendo essa ideia da complexidade do processo histórico, os aspectos contraditórios que você estava mencionando, quer dizer, a gente assistiu, né, o cinema novo como
o núcleo rebelde da produção simbólica nacional, que tinha se expandido no imaginário das novas gerações, né, como você tão bem usou Glauber no Eclipse, se tornar um grupo hegemônico sob os governos militares na Embrafilme, né? Quer dizer, a passagem do cinema novo para o cinemão. Como é que você viveu essa coisa e como é que você avalia esse processo? Eu avalio o processo assim, sinceramente, as pessoas cansadas, entende? As pessoas cansaram de repente, e aquele velho ditado, quer dizer, é quase que a velha história, chegou ao poder, né? Chegou ao poder, então agora a gente não tem que fazer muita coisa. Tem só que sabe, usar as benesses que o poder me dá. Então o que aconteceu com o pessoal do cinemão foi exatamente isso. Então só quem fazia os filmes eram eles, as outras pessoas não conseguiam fazer praticamente nada, né? E eles continuaram a fazer um cinema super caro. Os filmes que eles faziam dava para fazer 5 outras produções de pessoas que queriam fazer. E, logicamente, isso deu vazão a toda a vertente dos produtores da pornochanchada, né? Que com certeza vieram sufocar toda a pretensão comercial que pudessem ter os filmes do cinemão, né? Então, eu acho que muitos filmes do cinemão não tiveram bilheteria nenhuma, entende? Eram só filmes de pessoas famosas que tinham pertencido ao cinema novo, mas que em termos assim de repercussão não tiveram quase nenhum. Quer dizer, tinham certos filmes que você observava que o filme tinha levado na produção muito dinheiro, mas para o resultado dele, entende? Era quase que um filme assim feito às pressas, só para cumprir que tinha sido feito o filme. Quer dizer, eu analiso esse processo mais como essa coisa da parada, né? Da parada e de uma certa chegada ao poder, onde você acha que agora não precisa mais falar nada, quer dizer, não precisa mais fazer nada, ele tem que se beneficiar do que está na mão deles. Já para o final dos anos 80, essa estrutura de produção, de cooperativa, a própria ABD, eles foram perdendo muita força, né? E com um boicote assim, continuado dos exibidores, enganando as pessoas com borderô e a não cumprimento da lei, o cinema foi minguando aos poucos. Eu queria saber como é que você sentiu isso na sua obra, até assim, com o próprio departamento da Embrafilme, que cuidava desses curtas, que às vezes distribuía, coproduzia, que já vinha pela negativa, que era o Departamento de Ações Não Comerciais, né? E que culmina assim, com o Jabor falando que não, nós não temos que fazer mais filmes culturais, a gente tem que acabar com essa coisa. Então, como é que foi essa derrocada dos anos 80 para você? Não, eu acho assim que, de repente, o que acontece é que você já percebeu que o cinema não existe sem o tripé né? Produção, distribuição e exibição, né? Então foi exatamente o que aconteceu quando fizeram o ataque ao curta-metragem. Você tira exatamente o tripé. Então, você mata todo mundo na raiz ali. Você não dá dinheiro para produzir filmes. Você não distribui, você não exibe. Então não existe. Entende? Então, é essa coisa do que os exibidores estavam reclamando, da batalha que eles estavam fazendo para não exibir aquele tipo de
de filme, porque estava obrigando a eles a dar uma percentagem em dinheiro, sabe, para os realizadores brasileiros. Então, essa coisa pega, desde o momento que eles começam a produzir coisas horríveis só para colocar lá, para cumprir a obrigatoriedade, até esse momento de se aproveitar e jogar o público contra a lei, né? Contra a questão da exibição do curta. Então, isso é muito fácil você fazer. Você espalha pessoas que cada vez que começa a passar um curta, você começa a vaiar. Então, isso pega, né? Então, assim, você pega e faz programação estúpidas de filme, né? Você põe um filme sobre reforma agrária com um Rambo. Quer dizer, aí pô, o público vai esculhambar, vai querer quebrar o cinema, entendeu? Porque o público é outro. Então, essa coisa de tirar a produção do curta foi toda uma questão financeira, isso aí não tenha dúvida nenhuma, né? Foi toda uma questão de quê? De 10% da renda que está vindo embora, que estava ficando aqui. A questão toda passou por aí. Então você vai aos poucos tirando cada uma das leis. Quer dizer, você tira primeiro a exibição, depois as distribuidoras, logicamente, né, deixam de existir. E depois você vai diminuindo o fomento. Né? No que você diminui o fomento, fica como está hoje, essas coisas, sei lá, uma vez por ano, 2 vezes por ano, quando é que acontece seleção de produção de curta, né? E as pessoas não tendo a lei que escolhia os filmes e dava esse prêmio em dinheiro para o produtor, quer dizer, você não tem mais como produzir um novo curta-metragem, tá? Então, a coisa que passou foi toda sobre essa questão financeira, né? Essa coisa de que não pode, né, deixar dinheiro aqui, ele tem que ir praticamente para o exterior. Se for bem analisado isso, bem encarado, o que sai de divisas, né? Dizem que não, mas o que sai de divisas em termos de distribuição de filme é uma coisa muito grande, né? Então, de repente, você ter que deixar 10% aqui é um absurdo, entendeu? Um absurdo. Então, logicamente, você tem vários mecanismos, né, de você influir na política e terminar derrubando essas leis. E foi isso que aconteceu com o curta-metragem. Moreno, queria aproveitar essa ponte com a atualidade. Queria perguntar, queria saber o que você acha dessa legislação atual, de que forma ela propicia a realização de filmes de animação. E eu vi que o teu último filme é de 88, né? Você depois deu uma parada na produção. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha só, o que está acontecendo atualmente, assim, o movimento maior está nas secretarias de cultura, né, dos estados que estão fazendo os concursos. Não sei em que tempo, se é uma vez por ano. Então, eu penso assim que a produção estadual está sendo realizada praticamente assim, com esses parcos, concursos que existem, com parcos dinheiros, né? E na esfera federal, o que estava acontecendo com o Ministério da Cultura eram alguns concursos que há muito tempo eu não ouço falar de concurso para produção de curta, né? E na questão de distribuição, estamos, né, o pessoal de curta, eternamente condenados aos pequenos circuitos. Eu acho que isso no mundo inteiro. Aos circuitos alternativos e aos circuitos de festival.
dizer, a vida de um curta-metragem fica exatamente aí. Quer dizer, no que você possa ganhar num circuito alternativo e no que você possa ganhar nos festivais. Eu imagino que isso não dê para te dar dinheiro para você produzir um próximo, entende? Então, para você produzir o próximo, você vai outra vez voltar e esperar os concursos que possam existir, né? E esperar que seu filme seja um dos premiados para que você possa produzir. Quer dizer, voltou a ficar num ambiente bem reduzido, né? E principalmente essa questão de você, mesmo produzindo um curta independente, né? O que vai te dar mais problema é exatamente isso que você quer, que o seu filme seja visto, né? E é exatamente esse espaço que não tem mais. Quer dizer, você fica sem espaço para mostrar a tua voz, né? O que você falou e etc. A gente já falando em final de década de 80, a gente for pensar assim, fim da Embrafilme, houve uma série de mudanças na política, né, na economia, os planos econômicos que foram mudando. E o que parece, assim, pelo que você está falando, é que cada vez mais a classe cinematográfica vai ganhando força. E aí, nesse final dos anos da década de 80, fim da Embrafilme, será que você vê que a classe deu uma afrouxada? Quer dizer, as pessoas acabaram cada um seguindo o seu caminho? Ou você acha que, na verdade, foi só uma pressão externa, como você disse, foi simplesmente um corte nesse tripé? Ou você vê que houve mesmo uma dispersão do grupo? Como é que você enxerga esse? Eu acho que na área do cinema houve uma pressão Era impressionante a atuação do Harry Stone, né? Harry Stone não é o nome dele. Nessa questão principalmente do curta-metragem, e depois nessa questão da política que foi desencadeada contra a cota de tela do longa-metragem. Quer dizer, isso foi uma coisa tão maluca que desencadearam que a cada dia que você abria o jornal tinha alguém falando mal sobre essa questão de ter tanto filme nacional sendo exibido, quer dizer, reclamando porque parece que tinham 56 dias, né? Depois foi aumentado. E essa coisa, eu não sei como que de repente, né, a cota de tela é diminuída. Né? É diminuída, quer dizer, logo em seguida a questão da pouca dotação orçamentária à Embrafilme, quer dizer, reduz-se o número de produção de filmes. E logo a seguir você vê a entrada do Collor, né, que vai jogar a pá de cal final e terminar com tudo. Quer dizer, numa canetada você... Eu acho impressionante, assim, com uma canetada, tudo que foi decidido em termos de leis no Concine, né, que era um órgão criado só para regulamentar leis, né, criar leis, quer dizer, se tinha uma manifestação da ABD com a reivindicação, né, você terminava chegando ao Concine, que passava aquilo em texto de lei, e isso se tornava depois, através da União, como lei para o curta-metragem, você está entendendo? Então, eu fico impressionado como, assim, como uma canetada, você extingue o órgão que faz leis, entende? E acaba com o cinema brasileiro. Quer dizer, esse processo é um processo que, de alguma forma, estava sendo... tinha alguma coisa sendo manuseada, porque se você olhar direitinho, ele vai crescendo, né? Ele vai tirando pouco a pouco os dias de exibição, depois ele tira a dotação orçamentária do teu setor,
entende? Para finalmente chegar o maluco lá em cima e numa canetada extinguir tudo de uma vez, quer dizer. Eu acho que esse processo, né, que estava sendo muito, que tinha vindo num processo muito legal de reivindicação, né, da classe, tanto que nessa época surgem muitas associações de classe, né, eu acho que foi gerada uma política, não sei de onde, entende, contra isso. Quer dizer, que vai combinar com o Collor, né? Se gerou alguma estratégia, entende, de ir aos poucos tirando isso. Porque essa questão do capitalismo, né, na questão de cinema, isso envolve muito dinheiro. Então, esse capital aí é que o cinema brasileiro estava com um potencial incrível de gerar, entende? Logicamente, deve ter entrado em alguma análise aí e veio a contraproposta, né? Exatamente de destruir com isso, com essa estrutura. Então, destruído isso, o que está acontecendo com a gente assim, na atualidade agora, né? Já no século XXI, é essa coisa do renascer outra vez, né? Quer dizer, novamente brigando por cota de tela, né? Por maior produção e maior exibição, né? Para que você tenha um retorno de capital, você possa fortalecer essa indústria, né? E ela deixar de ser o que é, uma manufatura, né? Retomando os anos 70 e os anos 80, né, pelas instabilidades do nosso métier e as características do mercado curta, fora os anos de ouro do final dos anos 70 e início dos anos 80, muitos de nós tivemos não só para sobreviver, mas para se expressar, partir para outras atividades. Né? Você é um cara que começa nesses anos a produzir livros, você depois daria aula na universidade. Eu queria saber que outras coisas paralelas ao cinema, ou sobre o cinema, mas em outros postos, você se envolveu nos anos 70 e 80. Eu sempre fui apaixonado pelo jornalismo também, né? E quando eu fiz cinema e jornalismo na UF. E para você ter o diploma de jornalismo, não sei se é assim ainda, você tinha que ter um estágio, né, num jornal, né, um estágio de 3 meses assinado na sua carteira. E a própria UF me indicou ao Jornal do Brasil. Então eu entrei como estagiário no Jornal do Brasil e eu me envolvi exatamente com jornalismo a partir daí. Porque do momento que eu fui para o jornalismo, que eu fui para o Jornal do Brasil, estagiários me jogaram no setor de polícia, né? Então era um setor que eu odiava, era ver muito presunto, era ir muito em delegacia. E chegava na hora de escrever, eles não deixavam você escrever, os caras da antiga lá, não, pegavam os teus dados, escrevia, você não escrevia nada. Aí eu já fazia cinema também nessa época, né? E eu conheci a Miriam Alencar, que trabalhava no Segundo Caderno. Eu digo, não, eu vou fazer uma coisa, eu vou conversar com a Miriam, né? E fui lá conversar com ela, falei para ela que não gostava do que eu estava fazendo lá no setor de polícia, que se não tinha um jeito dela conversar com o editor do Segundo Caderno, né, do Caderno B, para eu passar para lá. E ela conversou e foi assim que eu fui pro Caderno B. E no Caderno B, pronto, aí eu comecei a escrever sobre animação e aí peguei toda a questão dos movimentos que estavam existindo a respeito do curta-metragem. Então eu peguei toda essa fase do que estava acontecendo com a exibição do curta-metragem, eu peguei tudo isso, quer dizer, tudo isso eu fiz reportagem e terminei escrevendo muito a esse respeito, né?
E como eu já tinha a pesquisa sobre cinema de animação, eu resolvi colocar isso em livro, principalmente porque eu tinha essa preocupação de registrar o que tinha sido feito em termos de Brasil de animação, que eu via que não tinha nada ainda registrado, né, a respeito. E eu fui me envolvendo com essas questões, tanto do jornalismo como de publicação de livro, a partir desse momento também, né? E essas atividades, logicamente, eram atividades que não davam muito dinheiro. Quer dizer, depois que eu saí do Jornal do Brasil, eu fui trabalhar nas revistas da Veja, na revista da Abril. Quando? Em 80... Antes de eu ir para a Iugoslávia, foi 82, né? 81, 80, 81, 82, eu comecei a trabalhar até para a revista Ilusão, a revista Amiga, entende? Eu trabalhava para essas revistas todas. Horóscopo. Eu ganhava dinheiro pra caramba, porque era tipo de matéria assim, eu ia conversar com o Mário Gomes e disse assim, Mário Gomes, deixa eu abrir as cartas de tuas fãs, fazer uns comentários. Eu fiz matérias assim, eu abria as cartas das fãs do Mário Gomes e fazia uma matéria, quer dizer, o Wagner Montes, por exemplo, eu fiz uma entrevista com ele tinha um apelido Chicote do Povo, que ele tinha um programa na televisão, então eu fiz uma entrevista assim, completamente maluca com ele, entende? Aí publicavam a entrevista na íntegra. Aí depois tinha um cara que fazia quase que tipo de magia, né? No canal do Silvio Santos. Aí eu fui lá fazer a cobertura para a revista. Quer dizer, eu era completamente louco, assim, eu estava dentro da TV Globo entrevistando a Elizabeth Savala, que tinha quebrado o pé, eu inventava uma matéria em cima. Aí chegou um momento que eu disse assim, a minha cadeira de poupança estava ótima, eu digo assim, olha, não é isso que eu quero fazer da minha vida, não. Eu estou ganhando muito bem, mas tchau, não vou fazer mais isso, entendeu? Aí cortei. Então, praticamente, eu parei um pouco com o jornalismo nesse momento, né, que coincidiu exatamente com essa bolsa que eu ganhei, né? Em 82, eu tinha acabado de sair da faculdade, quer dizer, eu já era, nessa época era 1% da população que tinha diploma universitário, era 1% da população brasileira. Quer dizer, desse 1% ainda ganhei uma bolsa para a Europa, gente, isso era incrível, né? Quer dizer, então eu parti para a Iugoslávia, né? Que ainda estava sobre aquele clima, né? Das pessoas acharem que eu estava indo para cortinas de ferro, quer dizer, muita gente não quis responder as minhas cartas com medo de se envolver, e eu morria de rir com isso. Quando eu fui para lá para fazer um estágio num estúdio de animação, que foi a Zagreb Filme, né? E foi uma viagem fantástica, porque aí foi uma virada de cabeça de 10 anos, né? Porque aí você entra em contato com outro tipo de cultura, um outro tipo de economia, né? Um outro tipo de movimentação. E, logicamente, eu estava praticamente como estudante. Eu tinha uma bolsa de $700. Gente, o que eu fiz com $700 hoje eu não faço mais nunca, entendeu? Porque a gente bota uma mochila nas costas e conhece a Europa praticamente inteira, né? Então, assim, a passagem do cinema para as outras atividades também passa por essas coisas, né? Assim, de você, de repente, ver também o que é que você está fazendo, né? Você estava dando dinheiro? Estava, entende? Eu ganhava por matéria que fazia. Então, eu fazia 3 matérias por dia e ainda tinha o dinheiro para táxi, para não sei o que, não sei o que. Quer dizer, estava ganhando bem, mas chegou um momento que eu digo, porra, não é isso que eu quero fazer. Entende? Não é esse tipo de jornalismo que eu quero fazer, não.
Então, eu peguei exatamente, entrei nesse concurso de bolsa e fui para a Europa. Quer dizer, e muita gente teve outros tipos de atividades, né? Além das coisas mais ligadas ao cinema. Quer dizer, eu fazia jornalismo quase como se eu estivesse fazendo documentários. Então, na realidade, toda vez que eu saía para entrevistar alguém ou conversar com alguém, na minha cabeça eu estava fazendo um documentário, era uma coisa impressionante. Quer dizer, a minha ligação com o cinema é eterna. É uma coisa assim que não sai. Né? Até quando estou escrevendo texto de cinema também, parece que eu estou escrevendo para cinema. Quer dizer, eu tenho imagens, né, do que eu estou escrevendo. É isso aí. Na época das cooperativas, da Corsina e da grande movimentação da BD, tinha muita discussão sobre a atividade cinematográfica e... Bom, depois que o Fotograma fechou e além do Grupo Nós, tinha alguma coisa, alguma união de discussão sobre animação no Brasil, sei lá, mais ampla do que o Grupo Nós, que eram 3 pessoas? Não existia. O Grupo Nós, como eu te digo, a gente trabalhava completamente isolado, né? A gente fazia as coisas e depois mostrava um para o outro. A coisa começa a existir mais a partir dos anos 80. Assim, em termos de animação, a partir dos festivais a gente começou a se conhecer e foi uma coisa interessante que eu não sei porquê, acho que essa coisa de destino, eu sempre terminava conversando com as pessoas e terminava indo para a mesa, né? Sempre dirigindo os debates, esse tipo de coisa. E assim, nos festivais começou a ideia de fazer um encontro só de cinema de animação. E a gente fez vários encontros. Fizemos um encontro em São Paulo, em Campinas, em João Pessoa, no Rio Grande do Norte. E nesses encontros, exatamente, a gente começou a questionar essa questão da representatividade também do cinema de animação. Entende? Mas essa coisa praticamente morreu nesses encontros. O que deu assim, uma força maior ao cinema de animação foi a criação do Animamundi. O Animamundi, ele já está na 11ª edição agora, acho eu. E o Animamundi fez isso, né? Reuniu todas as pessoas que fazem animação no Brasil. E a coisa mais recente que eu posso te falar é da fundação da ABCA, a Associação Brasileira de Cinema de Animação, da qual eu sou sócio fundador também, que está em vias de ser legalizado, né? E isso depois de muita discussão, né? Depois de muita discussão de muita gente porra louca, então de repente a gente separa e diz, não, a gente se reúne no grupo, não, a gente vai fundar e depois a gente discute, entendeu? E o que está acontecendo é isso, a gente está fundando agora, né, em 2003, a Associação Brasileira de Cinema de Animação. E cujo objetivo é exatamente esse, né? Lutar pelo espaço do cinema de animação e fazer com que ele seja conhecido, né? E tenha o destaque que ele merece nos festivais, nos concursos, ou ter um concurso específico para animação. Quer dizer, para você ver como essa coisa vem de muito tempo, quer dizer, vem desde os anos 80, a gente fazendo encontros nacionais em estados, né? E só agora, em 2003, é que finalmente a gente está conseguindo colocar no papel uma associação, entende? Quer dizer,
E também, assim, para mostrar como é o processo, como é que nasce uma associação, né, de classe, etc. É assim, através dos festivais, que eu acho assim, que para quem faz cinema, festival funciona muito como congresso, né? É o nosso congresso, da mesma forma que tem congresso de medicina, de arquitetura e etc. Eu acho que cinema é festival de cinema. É aí que você conhece as pessoas, que você troca ideias, que você começa a ver, né? Quem é que faz parte do teu mundo, da tua patota, etc. É por aí. Moreno, o seu último filme é de 88. 93. 93? É, o último. É isso que a gente queria... a gente Da década tinha aqui do de que você estudando, 88. o último é 88. 88. Aí depois você vem fazer um em 93. Isso. É isso. Queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa trajetória de 88 até hoje, assim. 2003, que a gente conhece, Moreno, professor de cinema da UF, quer dizer, e que, assim, super infiltrado nesse mundo acadêmico, né, produzindo os livros, a gente lendo seus livros e tal. Então, como é que é esse ponto seu de inflexão, quer dizer, buscando um outro caminho? O que te motivou a isso e como é que foi essa trajetória? Por exemplo, tem duas coisas. Por exemplo, a minha entrada no cinema de animação vai muito assim pela a coisa da paixão, né? Que o cinema de animação sempre me despertou. Então, de repente, você se descobre assim como quase que um profundo conhecedor sobre os tipos de animação, os filmes que é produzido na Polônia, que ninguém sabe disso, de repente só você que sabe disso, né? Porque é a tua paixão, você começa a fazer isso. Mas eu sempre quis ter uma produção maior, tanto em documentário como no cinema de ficção, né? É tanto que o filme de 88 é um filme de ficção, né, onde realmente é a primeira experiência que eu tenho dirigindo atores, né? E foi o tipo de filme assim, todo mundo viu o filme, pô, o texto é ótimo, a fotografia está ótima, não sei o quê, mas o filme não acontece, entende? Não acontece em termos de distribuição, não acontece em termos de... Passa em diversos festivais, as pessoas falam muito bem do filme, mas você não ganha nenhum prêmio, entende? É um tipo de coisa assim. Ontem à noite na festa, eu me senti arrasada. Meu peito está ardendo. E eu aqui, agora, diante dessa estátua desse homem morto, que no fundo é também um símbolo machista. Um homem pregado na cruz para ser adorado. Um homem, não uma mulher. Um símbolo que não consigo acreditar, mas que, quando me vejo sozinha, comigo mesma, eu me desculpo procurando por ele. Por vós. E, ao mesmo tempo, estava uma dificuldade muito grande de você fazer captação para a produção de filmes, né? Quando me surgiu, de 83 para cá, eu comecei a dar aula na UF. E quer queira, quer não, isso começa a te consumir, né, de uma certa maneira. E como tinha essa precariedade de produção de filmes, a universidade de repente vem te suprir nessa parte financeira, né? E a universidade começa a te oferecer coisas como faça mestrado, faça doutorado, etc. Então, esse caminho começa a te consumir também, se você resolve se dedicar também um pouco. Então, é a partir daí, principalmente esses dois fatores, né? Assim, o que a universidade pede de você e a falta de recursos para a produção que vai fazer praticamente eu me afastar da produção, né? Que isso é uma coisa que me dói pra caramba. Porque eu fiz uma maluquice, eu fiz mestrado e praticamente o doutorado em seguida. Isso.
E o mestrado que eu fiz na Unicamp era praticamente uma graduação, entende? Outra vez, porque eram 13 disciplinas obrigatórias, entendeu? E o doutorado eu já tive que viajar para fazer pesquisa fora, esse tipo de coisa. Então foram 11 anos, entende? Só entre mestrado e doutorado. Isso praticamente me afastou da questão de produzir. O último curta que eu fiz foi o De Onde Vem Esse Garoto. Moreno, eu queria voltar um pouquinho a sua fase de escrever sobre cinema na mídia. Você, no final da década de 80, você começou a escrever no Cine Imaginário, a coluna Papo Animado. Eu queria que você analisasse um pouquinho essa sua fase no Cine Imaginário. O Cine Imaginário era um jornal que tinha uma repercussão incrível, né? Assim, principalmente no meio das pessoas que faziam curta-metragem, né? Ele era muito lido por essas pessoas. E pelas pessoas também que gostavam de cinema, que estavam começando a escrever para cinema também. E logicamente, eu fiquei interessado em ter o espaço, né, para a animação, que era assim, a frente de batalha, de luta, era sempre assim, dar uma presença para o cinema de animação. Então, eu conversando com o Prestinho, né, e com a Rosa, que eram os diretores do jornal, né, os editores, aí sugerindo, eles aceitaram e eu comecei a escrever. Mas o objetivo era exatamente esse, era abrir mais um espaço para que se falasse mais do cinema de animação, que as pessoas tomassem conhecimento cada vez mais do que era esse tipo de cinema. É isso. O filme Oxumaré, Serpente e Arco-Íris, acho que é seu primeiro documentário, né, ao vivo. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Olha só, o Oxumaré, eu acho que assim, foi o primeiro momento assim, que eu realmente tomei conhecimento mais da coisa da terra, né? Eu acho que no momento em que eu comecei a estudar o candomblé, eu não tenho um estudo profundo sobre candomblé, mas comecei a ler sobre candomblé através do livro do Pierre Verger, né? É um livro muito bonito que ele tem sobre o candomblé, principalmente quando ele fala das raízes africanas, né, que vem desaguar no Brasil. E é um livro muito bonito, que ele faz toda uma coisa assim muito materialista, muito terra a terra, sobre a questão da representação e do simbolismo dos orixás, a coisa muito ligada à cultura africana, que é a coisa da agricultura, né? Então foi uma coisa que me apaixonou e me aproximou muito. Por exemplo, a representação da Yansan, por exemplo, através dos ventos, né, que tinha toda uma influência sobre a produção ou não de determinadas frutas, né, do vento sobre a germinação do pólen, esse tipo de coisa. Ou a representação do fogo através do Xangô. Entende? Era uma coisa assim que me dava muito um aspecto também material, entende? Assim, do teu dia a dia, como assim, o Oxóssis representar as matas, né? E todas as plantas pertencerem a ele, esse tipo de coisa que vinha desaguar tudo na medicina das plantas, quer dizer, eu acho que foi a primeira vez assim que a religião teve mais uma coisa que me dava mais contato com a terra, né? A coisa mais
do que estava presente, né? Me ajudou a compreender mais o que estava à minha volta, entendeu? E logicamente, eu conversando com o Babalorixá, ele foi e me disse que eu era de Oxumaré. E eu disse assim, Oxumaré, eu tinha lido pouca coisa, né? Só sabia da lenda da serpente do arco-íris, né? E aí ele foi e me contou a lenda do Oxumaré, que é uma lenda que passa por todos os orixás, né? O percurso do Oxumaré, ele tem contato com todos os orixás. Então, a partir desse momento, eu resolvi fazer um documentário sobre Oxumaré. Quer dizer, não saiu exatamente o que eu queria, porque eu queria muito mais coisas, mas eu não tinha tanto dinheiro para produção, né? E eu queria fazer um filme mais longo, tanto que a versão que ficou final é bem menor da que eu tinha. Mas o Oxumaré passa por esse período sabe, do meu primeiro contato com a questão do candomblé e dessa coisa que me fascinou, que é a representatividade, né? E o simbolismo que tem cada orixá que me apaixonou muito, quer dizer, que eu vi que tinha uma coisa muito terra-terra ali naquele momento, entende? Quer dizer, eu não sou assim um adepto do candomblé, nem frequento candomblé, não é nada disso. Assim, o que me apaixonou foi exatamente a questão do estudo a partir do que eu li, as relações que o Verger fazia, né, do candomblé. E assim, retomando esse tema da religiosidade, o seu primeiro filme com atores, em 88, que é O Olho Amarelo do Tigre, aparece uma mulher, né, muito angustiada numa igreja que está com uma crise imensa de fé. E eu também queria que você falasse do que parte isso é reflexo da sua vida pessoal e que isso é uma ficção. Assim. É um reflexo legal, porque assim, eu não sei se o Moura lembra de uma revista famosa da década de 60, Realidade. Eu não esqueci mais, assim, tinha uma capa da Realidade que era assim, Deus está morto. E assim, foi numa época que eu estava, digamos assim, tão comunista roxo que eu não acreditava mais em nada, né? Então, teve essa fase, assim, de você ser... Deus ser completamente incrédulo, né? Assim, extremamente material. Eu acho que o encontro do candomblé me dá essa proximidade e a minha formação religiosa é católica, apostólica, romana, entende? Então, depois que passa toda essa fase do comunismo roxo, essa coisa do materialismo exacerbado, entende? Você começa a descobrir que existem coisas além do material, entende? Existem coisas inexplicáveis que é a tua parte espiritual. Então, o Olho Amarelo do Tigre desenvolve exatamente essa questão da crise de fé relacionado a coisas que você não pode negar, como, por exemplo, a existência de Cristo, entende? E o que Cristo representou, logicamente. Foi um homem que passou pela Terra, entende? Então, a leitura que eu sempre tive de Cristo foi um homem, entende, que falou, e o que ele falou as pessoas, entende, até hoje respeitam. Foi um homem que, como Freud, por exemplo, foi o primeiro cara que teve coragem de falar sobre a questão da psicanálise. Ele bateu na porta. Quer dizer, e passaram-se mais de 30 anos, entende, para que as teses de Freud fossem, entende, levadas em dúvida, né?
começassem a colocar dúvida. Mas, por exemplo, foi ele que teve coragem de primeiro falar sobre o assunto, entende? Então, essa questão do olho amarelo do tigre passa muito por essa questão do que representa Deus ou do que representa Cristo para você, um vil mortal que está aqui, entende? Então, essa coisa do céu e do inferno é uma coisa que não existe na minha cabeça. O que existe em questão de Deus e questão de Jesus, além dessa coisa de ter realmente um componente espiritual, que é essa coisa que você não explica, que te dá uma certa força, entende? E que você não sabe de onde vem, talvez da natureza, entende? Mas também passa por essa coisa do que representa Deus e Jesus no momento em que te deram isso como sendo coisas divinas, que tem um céu, que tem uma representação, né? E que um dia você vai morrer e vai para o paraíso. Quer dizer, isso que nunca entrou na minha cabeça também não entra na questão do meu filme, entende? É mais uma questão de discussão sobre como você resolver, né, a tua vida no momento em que você não tem mais esse elo de que Deus pode segurar a tua barra, entendeu? Então é você que tem que resolver isso mesmo. Então eu vejo mais essa questão que eu jogo no meu filme, essa questão, Deus é a tua força interior, é o que você é capaz de fazer, né? Então o que eu coloco no filme é praticamente isso. Mas essa coisa dos anjos chegarem, arrastarem ela no final, essa é uma coisa quase que burocrática, né? Uma função de um anjo, você tem que tirar o corpo de dentro da igreja, entende? Então tem que tirar o corpo e botar lá fora, entende? Não pode ficar dentro da igreja porque a gente vai fechar a igreja, quer dizer, é uma coisa assim que o que passa pela minha cabeça é uma coisa muito do material. Eu acho que essa parte espiritual só existe enquanto você está vivo. E isso você tem que trabalhar e trabalhar, né, a teu favor. Porque no momento que você morre, eu acho que acaba, entende? Acaba aqui, né? Acaba no momento que você morre. Eu não acredito nessa coisa de reencarnação, não acredito em vida após a morte, não, sabe? Não consigo entrar. Eu só consigo acreditar em você enquanto você está vivo, enquanto você está... Exatamente. Quando você invoca a Deus, você está invocando exatamente a sua parte espiritual, você trabalhando a favor da tua força agora, enquanto você está vivo, para você crescer. Entende? Como pessoa, como você quiser, entendeu? O rumo que você quer dar à sua vida, para você ter clareza, discernimento, esse tipo de coisa. É por aí. Bom, acho que estamos terminando. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Eu quero te agradecer muito. Certamente esse papo foi importantíssimo para a gente. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Eu queria que você relembrasse para nós os seus tempos de estudante de cinema da UF e comparasse um pouco como era a escola com a escola hoje. Olha só, quando eu comecei a estudar cinema na UF, a gente tinha aulas ali no porão do Instituto de Matemática. E o cinema, o setor de cinema não era uma coisa embrionária, realmente. Ele não tinha diploma ainda, ele não era regulamentado, não era reconhecido pelo MEC. E quem dava aula pra gente era o Edgar Moura, o Valtinho, o Carvalho, o Marinho já dava aula nessa época, o Serginho. Tinha um outro professor, meu Deus, que faz cinema experimental também. Arthur Omar.
e tinha uns outros professores. Então, a gente estudava muita teoria e via muito filmes, né? Fazia muita análise de filme, etc. E na questão de produção de filmes, que era a coisa que a gente mais sonhava, era quase inexistente. Quer dizer, existia a produção de um filme por ano, que praticamente era para o pessoal que estava se formando. Então, o curso de cinema naquela época é muito diferente do curso de cinema que é agora, né? Eu acho que ele cresceu bastante, da mesma forma que o Instituto de Arte cresceu. E não só assim em termos de aquisição de material, né, de equipamentos, etc., mas assim da questão de alunos que entram. Quer dizer, eu tenho visto a universidade entrarem para o curso de cinemas alunos realmente brilhantes, né? Eles entram assim com um potencial incrível, não só de criativo, mas um potencial de questionamento, de debates, que eu acho isso extremamente salutar, e isso, logicamente, faz crescer cada vez mais, né, o curso de cinema e dá mais brilho para a produção, né? E desde o momento que há esse tipo de aluno, logicamente vão se criando necessidades de um maior número de filmes que vão ser produzidos e um maior número de equipamentos, né, necessário para que as pessoas possam, né, se expressar de uma maneira mais adequada.